Então, eu botei no Moodle ali o link do GeoGebra, mas é fácil, né? Eu vou escrever ele aqui para depois, né? www.geogebra.com.org, né? Ou você procura no Google que ele vai abrir direitinho. Então, vamos dar uma olhada, né? O GeoGebra ele é um aplicativo online, né? Então, aqui, nesse cantinho aqui, a gente tem nesse canto aqui, a gente coloca a equação, né? E aqui, então, ele faz o gráfico. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo, né? Aqui nós temos alguns exemplos, vamos fazer um exemplo e eu vou abrir o projeto, vamos fazer esses exemplos aqui e aí a gente discute um pouquinho. Então, vamos pegar essa função aqui, né? A função 2x menos 3. Tá. Iniciar a calculadora, né? E ele vai abrir, né? Ele vai abrir aqui esse campo, né? É o campo onde digita as equações e aqui ele vai fazer o gráfico. Então, qual era a nossa função? A função era, eu já vou botar direto, não? Eu posso até, acho, colocar o f de x, ele vai entender, 2x menos 3. Ele entendeu. Você pode colocar assim, que não tem problema. Né? Era menos 3 ou mais 3? Deixa eu ver, era menos 3. Tá. Você pode colocar assim, pode digitar dessa maneira, ou você pode também digitar, né, y igual a 2x menos 3. Não tem problema. Mesma coisa, né? Então, aqui eu posso aumentar e diminuir o zoom dele com, um, com o mouse, né? Com o mouse. Vou aumentando, posso aqui do lado, né? Diminuo, aumento. Ou rolando o mouse também no tempo, né? E claro, estou usando o computador. No celular ele não funciona tão bem, né? Eu acho ele mais limitado, mas aí sou eu que, né, usei mais computador que celular. Então, assim, né? O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, né? Por exemplo, o x2 e o y1, né? PowerPoint, a tela que a gente tinha visto ali. Por quê? Né? Porque a gente pode ver algumas situações interessantes, né? Por exemplo, aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, o x igual a 2. Né? Se o x é igual a 2, o y é 1. Né? Ou seja, aqui é o eixo da saída. Então, se eu entrar com 2, o que ele vai sair? Vai sair com 1. Por quê? Vai ficar 2 vezes 2 menos 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Então, é exatamente o que eu tenho aqui, né? Ele entrou com 1, 2 e saiu 1. Vou pegar o outro, o 3. Né? Aqui está o 3. O 3 entra e ele vai sair com quanto? Tem com 3, né? Se eu for olhar aqui, é aqui. Depois, se eu descer, a mesma linha aqui torta, né? Ele vai sair 3. Ou seja, vamos ver se faz. Se fecha. 3. Entrei com 3. 2 vezes 3 menos 3. 2 vezes 3, 6. Menos 3. 6 menos 3, 3. Ok. Então, o resultado, o eixo Y é a saída. E o gráfico, a reta, né? Ela corresponde exatamente à relação, né? Ou seja, 2x menos 3. Né? Ou seja, quando eu coloco um pontinho do lado do outro, ele forma uma reta. E aí eu faço a pergunta: será que sempre ele vai formar uma reta? Vamos ver aqui. Tá?
E na hora que a gente for digitar aqui, é importante a gente lembrar que quando eu for digitar no GeoGebra, por exemplo, aqui, 4, né, x, como é que eu vou digitar o quadrado? Como é que eu vou digitar a potência? A gente vai usar o acento circunflexo, né? 4, ou melhor, 4x acento circunflexo menos 10. Quando eu uso o acento circunflexo no GeoGebra, né, ele já coloca o 2 em cima do x, né, automaticamente. Então, vamos ver o seguinte, né, simplesmente apagar aqui, né, apagar. Então, eu vou botar aqui, posso digitar y, ou se você quiser, f de x, igual a 4x, aí eu vou aqui e coloco o acento circunflexo, né? Quando eu coloco acento circunflexo e dou um espaço, né, no teclado, ele já colocou o cursor lá em cima do x. Então, ele já entendeu que é o x ao quadrado. Aí agora, com uma das setinhas, eu tirei o cursor, né? E aí ele voltou para baixo. E aí eu posso botar, era menos 10. Ali, né? Aqui, né? Era 4x menos 10. Isso aí. Né? E aí está o gráfico. Né? Quando eu trabalho com uma potência, a maior potência que eu tenho é um quadrado, um x ao quadrado, né? Eu tenho o que a gente chama de parábola. Né? Então, eu formei uma parábola. No outro exemplo, eu tinha uma reta. Né? Aqui eu tenho uma parábola. Quando eu não tenho potência, minha potência é 1, né? Eu tenho uma reta. Agora, quando eu tenho x ao quadrado, eu tenho uma parábola. Né? E aí tem um outro exemplo, material de aula, que é com x na terceira. Né? Vamos ver aqui. Então, f de x igual a x na terceira mais 5x na segunda menos x mais 2. Ó, ele ficou diferente. Não, agora, isso aqui não é uma parábola, né? É uma outra curva. Outra curva, né? Uh, é uma outra curva, bem diferente, certo? Então, né? Então é um aplicativo interessante que a gente pode fazer gráfico, a gente pode fazer várias coisas. Eu uso ele em várias disciplinas, né? Ele tem vários recursos, mas aqui o nosso principal recurso é construir um gráfico de funções. Né? E, claro, você poderia fazer o gráfico de função na mão, mas aí é assim, você vai ter que ter muitos pontos para conseguir captar a forma da curva, né? Então você fazer uma tabela grande, depois fazer uma tabela grande, você tem que desenhar, o software faz isso direitinho para nós. Tá? Eu estou com um x entre menos 2 e 1, ou seja, eu estou restringindo o domínio. Né? Então, eu estou fazendo uma restrição no domínio. Eu só quero que o x, né, seja entre menos 2 e 1. Né? Então, na hora que eu for digitar lá, eu tenho que restringir isso. Como é que eu vou fazer essa restrição? Né? Lá em algoritmos, é aquelas restrições do if, um se. Né? Ou seja, se o x, né, ele está entre menos 2 e 1, fazer o gráfico. Bom, quando eu tenho x entre menos 2 e 1, como é que eu vou digitar lá no GeoGebra? Né? É como a gente entende isso como um intervalo. Ou seja, menos 2 menor ou igual que x, menor do que 1. Né? Então, como é que eu vou fazer isso lá no GeoGebra? Bom, né? Apagar. Então, vamos fazer o seguinte: f de x igual. Bom, como eu tenho uma condição, ou seja, a função
só vai ocorrer dentro do intervalo, eu vou botar um C, abre parênteses. Né? C, abre parênteses. Então, o x tem que estar entre menos 2 e 1. Né? Como é que eu digito menor ou igual? Menor, e aí eu vou lá e na tecla do igual. Né? Primeiro eu vou na tecla do menor, depois o igual. Menor igual que x, menor que 1. Então, eu botei a condição. Se o x está entre menos 2 e 1, vírgula, né? O x está entre menos 2 e 1, vírgula. Agora vem a função. Vem a função. Qual é a função? Qual é a regra? X ao quadrado. E aí ele vai fazer o gráfico. Ó. O que, que ele fez aqui para nós? Exatamente. Ó. O x entre menos 2 e 1. Então, entre menos 2 e 1, exatamente aqui, ele fez o gráfico. Né? Entre menos daqui, eu tenho o x começou em 2, terminou em 1. Ele fez o gráfico aqui. Então, quando eu for nesse tipo de situação, a gente, então, no GeoGebra vai escrever o C menos 2 menor ou igual que x, menor do que 1, vírgula, e aí a gente, então, entra com o x ao quadrado. Aí ele vai fazer bem direitinho o gráfico. Né? Ele vai restringir bem o, né, aqui de menos 2 até 1. Né? E aí ele faz o gráfico. É uma parábola. Assim. Certo? Claro que vocês não estão percebendo que o meu desenho aqui na mão é bem pior que o do GeoGebra. Mais motivo para a gente usar o GeoGebra, né? E para finalizar, eu finalizo por aqui, essas situações onde eu tenho, né, as funções definidas por várias sentenças, né? Por exemplo, vou pegar essa aqui, trazer ela para cá, pegar um slide só para ela, para a gente avaliar ela. O que ela está dizendo aqui, né? Vamos de fundo. O que ela está dizendo para nós aqui? Eu tenho uma função que ela é definida por várias sentenças. Como assim? Né? Eu tenho uma sentença, a primeira, que vale, ou seja, x mais 1 vale quando o x ele está entre menos 1 e 2. Então, essa sentença aqui, ela vale quando essa regra é cumprida, ou seja, o x está entre menos 1 e 2. Agora, o menos x ao quadrado vale quando? Quando esta regra aqui é cumprida. Então, eu tenho que cumprir, né? Eu tenho uma condição, eu tenho duas condições, eu tenho duas sentenças, que é a sentença 1 e a sentença 2. A sentença 1 vale entre menos 1 e 2, e a sentença 2 vale entre 2 e 4. Então, como é que eu vou fazer isso no GeoGebra? Então, primeiro, né, vamos lá. A primeira sentença era entre menos 1 e 2. Deixa eu só com menos 1 e 2. Então, se o x está entre menos 1, menor ou igual que x, menor que 2, vírgula, x mais 1. Aí ele fez ali. E aí ele colocou bem direitinho, entre menos 1 e 2. Ele fez o gráfico. Tá. Ele não dá esse problema, né? Vou chamar de xg. Né? Porque quando eu atribuí f de x, né, ele achou que eu estava atribuindo para f de x a mesma regra. Né? Ou seja, quando eu digo a mesma regra, eu estava atribuindo o que vem depois da igualdade para f de x. Por isso que ele mudou. Então, eu vou chamar de g de x, e daí ele entende que são duas coisas diferentes. Então, se eu estou
de 2 menor igual que x menor que 4, vírgula, menos x ao quadrado. Bom, ó, o menos x ao quadrado saiu lá embaixo, né? Aqui. Ó, ele deu um pulo, né? Ele veio aqui, ele deu esse pulo. Então, pode ser sim, pode. Então, aqui, quando eu trouxe para cá, o que, que eu quero chamar a atenção, né? Que quando eu trouxe, quando eu disse que o x mais 1 ele vale entre menos 1 e 2, então ele desenhou isso aqui, né? Que é a condição que ele está. Por que ele desenhou isso aqui? Porque ele está entre o menos 1 até o 2. Exatamente o que está ali, né? E como é que eu disse isso? Eu disse para ele f de x igual t menos 1 menor ou igual que x menor que 2, vírgula, né? Não ponto e vírgula, lá é vírgula, vírgula, x mais 1. E aí, aqui embaixo, é a outra regra, que é, eu chamei de g de x igual a c 2 menor que x menor ou igual que 4, que era menos x ao quadrado. E aí, então, ele fez, né? Ele pegou daqui entre 2 e 4, você pode ver, entre 2 e 4, ó, tá? Entre 2 e 4, ele fez a parábola, né? Que é a parábola invertida com a boquinha para baixo, menos x ao quadrado. E aqui eu tenho, então, o x mais 1. Né? Esse x mais 1, o gráfico do x mais 1 está aonde? No intervalo de menos 1 até 2. Então, assim, é a forma que a gente tem de fazer esse gráfico definido por mais de uma sentença, certo? Bom,